Olá pessoal, depois de algumas semanas nós estamos retornando com os nossos vídeos. E aí vai a minha primeira orientação ou minha primeira solicitação para que a gente continue a postar mais vídeos, para que nós tenhamos condições de atingir um público um pouco maior. Aqueles que não conhecem a maneira como o YouTube trabalha, mas milhões de vídeos são postados diariamente. E esses vídeos, na sua maior parte, são assistidos uma única vez por um grupo pequeno de pessoas e depois eles literalmente se transformam num lixo virtual. Para que isso não aconteça e nós tenhamos condições de sempre acessar os vídeos, tenhamos condições de compartilhar, de aprender mais no futuro sobre aquilo que nós já escutamos algum dia, nós temos que seguir alguns passos segundo a orientação para que esse algoritmo possa identificar o nosso vídeo e aí então ele está disponibilizado para que a gente possa acessar posteriormente. O primeiro ponto é que a gente assista o vídeo até o final e pelo YouTube. Não adianta nós seguirmos pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter ou qualquer outro canal. Para que seja contada a visualização, ela tem que ser realizada no próprio YouTube, ou pelo browser, ou então pelo aplicativo no smartphone. O segundo ponto, esse vídeo tem que ser assistido do início até o fim, para que ele conte os minutos totais, para que seja caracterizado de que as pessoas assistiram o vídeo na sua plenitude e que não desistiram então de assistir o vídeo porque consideraram ele monótono ou desinteressante. Após a gente assistir o vídeo, nós temos pedidos que deixe o seu like, deixe o seu joinha. Isso demonstra uma interação. Com essa interação, nós vamos poder demonstrar que as pessoas gostaram, que as pessoas então compreenderam o propósito, o significado daquele vídeo e que estão então de acordo com o seu conteúdo. Após a gente dar o nosso like, nós curtirmos o vídeo, nós temos a opção de compartilhar. Aí nós aproveitamos as diversas plataformas disponíveis, aí sim, WhatsApp, Facebook, Twitter ou qualquer outra mídia social ou até por e-mail, para que esse vídeo então seja disponibilizado para que mais pessoas conheçam, mais pessoas assistam, mais pessoas possam então dar o início a um novo processo de compartilhamento. Em seguida, nós temos a opção de comentar. O comentário é interessante porque ele demonstra que a pessoa compreendeu, aí sim, na sua plenitude, e que ela tem uma opinião sobre esse vídeo, ela está expressando a sua opinião, ou uma palavra de incentivo, ou uma crítica, que seja, mas então que ela deseja que aquele conteúdo seja melhor explicado, ou que ela possa demonstrar o que ela achou naquele momento, para que o autor daquele conteúdo tenha esse seu retorno. Por fim, nós temos ainda aquela opção de nós nos inscrevermos no canal. É importante que você, sendo inscrito, você sempre vai receber um comunicado, você sempre vai saber que tem novos vídeos sendo lançados, não vai precisar aguardar então alguma outra forma de compartilhamento. Eu agradeço então se todos puderem fazer isso, se todos, após se inscreverem no canal, assistirem o vídeo, deixarem o seu joinha e aí em seguida compartilhar e receber as notificações do nosso canal. Com isso, nós temos certeza de que mais pessoas serão alcançadas e fica até um incentivo para que eu possa realizar e postar os vídeos mais frequentemente. Muito obrigado. Após essa minha solicitação, vamos conversar essa semana sobre um assunto um pouco diferente do que eu tenho tratado nas semanas anteriores. Inicialmente, eu falei muito sobre experiências minhas na Alemanha, as minhas histórias, as minhas aventuras, o conhecimento que eu adquiri no período que eu passei lá, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre mim mesmo, para que particularmente aqueles que não me conheceram há muito tempo, não me conheceram então na minha infância, na minha juventude, compreendam por que eu penso dessa forma, porque eu analiso as situações vividas também de uma maneira bem peculiar. E essa primeira história que eu quero contar é justamente sobre como eu aprendi a ler. Eu posso dizer que o gosto pela leitura é que define quem eu sou, a forma como eu compreendo o mundo e a forma como eu expresso as minhas ideias. Quando eu entrei na primeira série, eu não tinha feito nenhum pré ou jardim de infância, eu tinha sempre um interesse de aprender a ler. Algumas crianças já aprendem a ler sozinhas em casa ou por orientação dos pais, ainda antes de ingressarem na escola. Mas eu sempre tive um pensamento de que há tempo para tudo e que eu só deveria aprender a ler na escola quando fosse ensinado pela professora. Mas eu já tinha esse desejo de aprender a ler para poder ler as revistas em quadrinhos, particularmente da Disney. O meu irmão mais velho já tinha essa oportunidade, já lia, já estava na segunda série, indo para a terceira série, e eu tinha um interesse, uma vontade muito grande de ler as revistas do Tio Patinhas, do Mickey, do Pato Donald,
e estava aguardando então a oportunidade de aprender a ler. A escola onde eu estudei era bem tradicional, o método que a gente aprendia naquela época era também um método bem peculiar, onde nós juntávamos os fonemas. E assim que eu compreendi esse processo, rapidamente eu consegui desenvolver na minha mente essa forma de juntar letras, sons, fonemas e formar as palavras e a compreensão do que aquilo significava. Ou seja, em poucos dias eu já estava lendo e até de uma forma fluente. Mas eu imaginava que toda a turma tinha tido esse mesmo nível, esse mesmo padrão de desempenho, que já estava sabendo ler. Eu achei que passou um tempo e a aula estava muito arrastada, parecia que a gente não saía do lugar, e trouxe de casa uma revista e comecei a ler na sala de aula. A professora, quando viu, então disse: ué, Fernando, você está lendo Tio Patinhas na minha aula? Vamos lá na diretora. A partir daí todos os meus pecados passaram pela minha cabeça, já imaginei os piores castigos, as torturas mais terríveis de ter que falar com a diretora. Quando cheguei lá na diretoria, a professora explicou para a diretora: olha, o Fernando já sabe ler. Lê aí, ainda me fez ler, ali ó, está lendo Tio Patinhas. A diretora veio, me abraçou e disse: Fernando, você já sabe ler. Que na verdade eu tinha sido a primeira criança naquele ano que tinha aprendido a ler, e pela média do tempo que as crianças demoravam para ler, eu tinha sido daquelas primeiras, que havia tido menos necessidade de tempo para compreender esse processo. E aqui vai então os meus parabéns, o meu reconhecimento e agradecimento para as professoras e professores que são alfabetizadores. Eu reconheço que eu não teria essa capacidade de ensinar alguém a ler, não faço a menor ideia de como que eu vou conseguir montar esse processo mental junto a uma outra pessoa. Não compreendi como isso aconteceu comigo e muito menos de como eu posso fazer para ajudar uma outra pessoa. Já ensinei assuntos muito mais complexos, mas esse particularmente eu tiro o chapéu para os nossos professores e professoras alfabetizadoras. E a partir daí, sabendo ler, peguei todas as revistas que tinha em casa, Tio Patinhas, Mickey, Pato Donald, Zé Carioca, tudo que for, e comecei a ler. E lia tudo mais que eu encontrava em casa. Bula de remédio, enciclopédia, folheto, almanaque, tudo que aparecia pela minha frente, eu tinha esse gosto, eu tinha esse interesse pela leitura. Quando minha mãe ia ao supermercado, naquela época ficava uma seção de revistas próximos então a uma das gôndolas no meio do supermercado, e ela me deixava ali próximo às revistas, ninguém criava caso que nós lêssemos as revistas desde que fosse com cuidado. Eu ficava lá o tempo que ela fazia as compras lendo as revistas. Não era só em casa que eu tinha essa oportunidade, já lia no supermercado, quando ia visitar alguém particularmente, ou eu levava as revistas de casa, ou se não tinha nenhuma criança da minha idade para poder brincar, eu sempre via lá, ou minha mãe perguntava se havia alguma revista, se havia alguma coisa que pudesse ser lida. Eu lembro particularmente, que eu acho que era o ano ainda de 1976, eu estava com 8 anos, fui na casa de um tio da minha mãe, e o tio Rubens, acho que já é falecido, e lá não havia nenhuma criança da minha idade para brincar, também não havia nenhuma outra revista ou revista em quadrinhos que eu pudesse ler, e ele trouxe uma coleção de livros para que eu pudesse escolher, e eu escolhi, foi o primeiro livro então mais complexo que eu li, Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Eu lembro que na sequência começou em 1977 aquele seriado, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu já compreendia todas as histórias justamente porque eu tinha lido. Foi algo muito interessante, que me agradou muito, e eu até pedi que ele me desse o livro, e ele disse que era parte da coleção, me deu vários outros livros que eu pude levar, continuei lendo em casa, mas particularmente essa coleção eu não tive acesso. E aí continuei nessa saga. Eu tinha um tio que tinha a coleção do Sherlock Holmes, todas as histórias, e aos pouquinhos, cada vez que eu ia lá e encontrava com ele, eu pegava algum desses exemplares e lia. E assim foi indo pelo restante da minha vida. Sempre que eu tinha oportunidade, comprava, adquiria, ia numa biblioteca, lia os livros mais diversos. E os livros que eu mais gosto, particularmente, são sempre esses de ficção, particularmente policial. Eu não havia percebido nos primeiros anos que eu tinha aprendido a ler que a minha velocidade de leitura era superior à média das pessoas. Eu tinha a convicção de que todos tinham essa capacidade de ler tão rápido quanto eu lia.
Eu achava que estava então na média dentro dessa capacidade, e à medida que foi passando o tempo na escola, eu percebi que muitas vezes alguns colegas questionavam: a prova foi difícil, tinha muita matéria, eu não consegui estudar toda a matéria. E isso nunca havia sido problema para mim, que eu tinha a capacidade de ler todo o conteúdo num curto prazo de tempo, revisar, ler, reler. Na própria prova, a leitura de todos os pedidos da prova, a compreensão do que aquilo significava, sempre para mim foi algo fácil, que fazia com que rapidamente eu conseguisse até concluir. Nunca tive problema de terminar uma prova no prazo. O tempo para mim nunca foi um fator discriminante. E eu via vários amigos, vários colegas que tinham dificuldade, diziam também que não terminavam a prova, terminava o tempo da prova, eles eram obrigados a concluir da maneira como estava, e eu, às vezes, com um quarto, um terço do tempo disponível para aquela prova, eu já havia terminado, já havia ido até para casa, enquanto havia pessoas que ficavam até o último minuto. Com isso eu percebi que tinha realmente um dom dado por Deus, algo que me diferenciava, que facilitou muito a minha vida escolar e depois toda a minha vida profissional. Lembro de uma história ainda na escola preparatória de cadetes, quando um colega questionou que tinha feito um curso de leitura dinâmica, que isso era importante, e estava até querendo me convencer, junto com outras pessoas, da necessidade da gente fazer esse curso. Eu perguntei: mas o que é leitura dinâmica? Não, você lê mais rápido, você lê dessa forma, um livro desse tamanho você consegue ler num certo prazo. Eu falei: mas um livro desse eu leio até mais rápido que isso. E ele não acreditou, conseguiu então alguns testes de leitura dinâmica e aplicou em mim. Quando terminou e veio o resultado, ele ficou admirado. Mas como que você nunca fez esse curso? Como é que você está tendo esse resultado tão bom? E saiu de lá indignado, porque eu, por um dom natural de Deus, consegui algo mais rápido do que ele, com todo o seu esforço, com toda a sua técnica. E então só tenho que agradecer realmente e usar esse dom com sabedoria. Durante o restante da minha vida sempre mantive esse interesse, seja na leitura, seja para o trabalho, de saber tudo o que está acontecendo, de ler todos os documentos, toda a legislação, tudo aquilo que regula um determinado assunto com cuidado, com atenção, e descobrir então, às vezes, a maneira mais fácil de resolver um certo problema ou um certo processo que muitas vezes era feito apenas pela repetição. Faça como o anterior já fez, faça dessa forma porque sempre foi assim. Por conta de eu gostar de ler, eu lia tudo com detalhes e descobria uma melhor forma de resolver aquilo que muitas vezes era complexo. As pessoas achavam complicadas, as pessoas até deixavam de lado pela falta de compreensão de um assunto. Até hoje eu continuo lendo bastante. Às vezes eu vou nas livrarias e escolho um livro para verificar se ele é bom ou não. Eu não compro de primeira, eu leio uma boa parte daquele livro enquanto minha esposa está fazendo compras, por exemplo. Guardo ele para uma outra ida àquela mesma livraria, num shopping, continuar lendo no dia seguinte. Eu já fiz isso com vários livros, eu li somente no shopping. Alguns eu gostei muito, comprei, mas muitos deles eu só leio por lá. Como bibliotecas, quando meu filho estava estudando numa biblioteca, eu ia na biblioteca que ficava próxima de casa junto com ele, enquanto ele lia os livros infantis na época, ou estava junto com os amigos fazendo algum trabalho, eu ficava esperando ele para levar para casa, já lendo outros livros. E assim eu tive uma oportunidade grande de obter o acesso a essa literatura, que no Brasil ainda é muito cara. E-books, de uma maneira geral, não me agradam, porque ficar muito tempo olhando para a tela do computador para ler um livro mais complexo não é o melhor para mim. Eu prefiro sentar no sofá, prefiro levar ele para onde eu for, mas é uma opção também para baratear os nossos custos para aqueles que ainda não têm essa facilidade de acesso. A partir do momento que eu desenvolvi um relacionamento mais próximo com Deus, eu sempre falo que eu considero Deus como o meu melhor amigo, que nós andamos juntos, que Ele me orienta, me dá sabedoria, me corrige, me repreende até nos momentos que eu faço o que não devo, estou indo na direção errada. Eu tive o desejo de conhecer mais por meio da leitura da Bíblia. Posso dizer que já tive a oportunidade de ler a Bíblia inteira algumas vezes, mas era um livro que você não pode fazer como você lê uma revista, como você lê um diário
ou um outro tipo de literatura mais simples. É um livro que nós vamos lendo, meditando, compreendendo, aplicando aquilo nas nossas vidas, vivendo e testemunhando. E alguns livros eu digo que eu já li dezenas de vezes, particularmente os evangelhos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais. Eu digo que já tive essa oportunidade de ler e cada vez eu descubro coisas novas, coisas interessantes e orientações de Deus para o nosso dia a dia, e tem sido muito importante esse conhecimento, e é aquilo que eu vivo, aquilo que eu creio, aquilo que eu desejo também de melhor para cada um de nós. E as aplicações que eu tenho dessa minha história, dessa minha experiência, ou desse dom que Deus deu, primeiro que um dom não é para você se julgar superior aos demais. Mesmo eu tendo essa facilidade, eu nunca julguei que eu era melhor que o outro porque o outro lia mais devagar, ou porque o outro não tinha a oportunidade de reter tão bem aquele conhecimento, necessitava ler, massificar, muitos precisam escrever, falar em voz alta para guardar algum conteúdo importante, enquanto que para mim sempre foi algo muito simples, muito fluido. Pelo contrário, eu aproveitava essa capacidade que eu tinha para ajudar as pessoas. Tem alguns companheiros meus nas escolas militares que até hoje são gratos, me veem, olha, obrigado porque aquele ano você me ajudou e eu passei, eu estava precisando de uma nota ali difícil, não estava compreendendo, você veio ali, me explicou, me mostrou, você leu algo que era um conteúdo muito grande e resumiu para mim de uma forma bem sintética, bem precisa, e foi bem da maneira como caiu na prova, e até hoje eles me encontram, agradecem, eu falo assim, ó, esse aqui foi aquele que me ajudou, até com alguns com a esposa, ó, graças a ele que eu pude ir para casa mais cedo, tirar aquelas férias maiores, passar mais tempo com você, que já estavam namorando naquele período. E para outras pessoas, Deus concedeu outros dons, algumas coisas que para mim são muito difíceis, muito complexas, são extremamente fáceis para outras pessoas que receberam esses dons, esses talentos do próprio Deus. Ou seja, não há motivo nenhum para que haja brigas, ciúmes, invejas por alguém ter uma capacidade e o outro não. E aí vem o nosso segundo ensinamento. Quando nós identificamos esse dom, esse talento, ainda nas crianças pequenas, nossos filhos, muitos agora já estão com seus netos, é a hora da gente saber aproveitar, saber dar oportunidade para que ele pratique, para que ele melhore, para que ele seja cada vez mais capacitado naquilo que ele já recebeu, este talento natural. Existe a história do pato. O pato, ele não sabe nadar bem, ele não sabe voar bem, e ele não caminha muito bem na terra. Ele faz de tudo um pouco, mas não se destaca positivamente em nada. E infelizmente, às vezes nós temos esse padrão, esse modelo de que nós temos que ser bons em tudo, ou que os nossos filhos têm que fazer aquilo que a média faz. Então, a gente coloca uma filha numa escola de balé, quando ela não tem talento nenhum para dança, ela não gosta, ela não se sente feliz, e às vezes ela gostaria de estar jogando futebol com os meninos, ou gostaria então de estar desenhando, pintando, fazendo qualquer outro tipo de atividade, menos aquilo. Às vezes nós queremos que um filho nosso, aí sim, ou jogue futebol, ou vá praticar judô, e ele tem um talento para uma outra área. E nós temos que compreender, nós temos que respeitar e dar a melhor oportunidade para que ele use esse talento e melhore cada vez mais, e aí sim, ele faça bem aquilo que ele gosta. No futuro ele vai usar, ou como uma forma de lazer, ou muitas vezes saber aplicar aquele conhecimento, aquela capacidade, aquele talento para utilizar na sua própria profissão, e aí sim garantir o seu sustento a partir daquele talento que ele tinha, aquele talento então que foi identificado desde a infância, e ele pôde então trabalhar da melhor forma possível para obter esse resultado na sua vida futura também. Essa então é a palavra que eu tenho para essa semana. Esperamos que mais continuamente possam ser postados novos vídeos e a gente possa interagir. Vou fazer então um pedido final. Se você compreendeu tudo que eu falei sobre a importância da interação, da interatividade dos vídeos para que ele possa ganhar a relevância no YouTube, deixe aqui o seu comentário, escreva alguma coisa. Se não sabe o que escrever, está com preguiça de pensar, escreve somente "estamos juntos" ou hashtag TMJ. Escreva ok, bom, gostei, continue, siga firme, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos.
Muito obrigado e na próxima semana eu espero postar um novo vídeo e aí eu vou continuar com algumas aventuras, algumas experiências que eu tive lá na Alemanha. Obrigado e até a próxima.